A partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Qual o seu ponto forte? Já parou para pensar nisso? Eu não sei se você conhece uma ferramenta muito usada na administração chamada análise de SWOT. Ela também é conhecida de uma forma bem aportuguesada, chamada de FOFA. Na verdade, é uma ferramenta que nos ajuda a fazermos uma avaliação dos nossos pontos fortes, ponto fraco, ameaça e oportunidade. Você geralmente faz isso para a sua empresa, para poder fazer ali um raio-x da sua empresa. A análise de SWOT é muito importante também que você faça antes de abrir um negócio. Mas eu, como estou sempre voltado para as questões assim das relações humanas, o desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento humano, eu gosto de pensar na análise de SWOT de uma forma pessoal. Aplicar na nossa vida, não apenas em questão de empresa, mas na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você hoje, e mais especificamente sobre ponto forte. Mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo, dê o like, prepare-se para enviar essa mensagem para outras pessoas, porque tenho certeza que muita gente vai te agradecer depois, porque o que a gente trata aqui leva a pessoa a pensar e a repensar, tá bom? Então vamos lá. Ponto forte. Sabe, às vezes eu percebo muitas pessoas envolvidas, preocupadas em desenvolver os seus pontos fracos. Começa a observar, assim, o seu ponto fraco e começa a trabalhar em cima daquilo. Mas quando você começa a ouvir alguns especialistas, você percebe que existe uma outra possibilidade. Que ao invés de você focar em um ponto fraco da sua vida para que você possa melhorar, é mais interessante você focar no seu ponto forte. E quando você vai desenvolvendo este ponto forte da sua vida, aquele que era um ponto fraco, por tabela, ele acaba tendo um crescimento também. Eu estava vendo, por exemplo, sobre um famoso jogador de basquete, que já se aposentou, mas na época dele, quando ele foi contratado por uma equipe, você sabe que os times de basquete americano têm o técnico principal, mas tem os técnicos que cada um cuida de uma área, um cuida só da defesa, o outro só do ataque e assim por diante. E quando os técnicos estavam conversando sobre a maneira que eles iriam trabalhar com aquele famoso jogador, um deles disse, olha, ele não é muito bom no arremesso de 3 pontos, o arremesso de longa distância. Vamos trabalhar isso. Aí o outro falou assim, não, ele o tempo todo tem sido o melhor jogador da liga no rebote. Debaixo do garrafão ninguém vence ele. Algumas vezes ele não foi o melhor, mas geralmente ou ele é o primeiro ou ele é o segundo. Vamos trabalhar nisso que ele já é bom, para que ele seja excelente. E ele vai ser sempre o primeiro da liga nos rebotes. E assim fizeram com esse jogador. Ao invés de trabalhar o ponto fraco dele, que era o arremesso à distância, aquela bola que vale 3 pontos, né? Vale 3 pontos quando você acerta, eles trabalharam mais aquilo que ele já era bom, no rebote. E ele ficou excelente. Ninguém vencia o cara debaixo da cesta. Ele era excelente nos rebotes. Resultado, ele tornou-se excelente naquilo que antes ele era bom e naquilo que ele era medíocre, ele melhorou também. Ele acabou melhorando, consequentemente o arremesso dele também, mas não era o foco. Trabalharam naquilo que ele já era bom para que ele se tornasse excelente. Eu acho que isso é uma lição para a nossa vida. Às vezes as pessoas elas estão insistindo muito em fazer uma coisa que outras pessoas vão fazer muito melhor do que ela. E por conta disso, ela vai acabar não fazendo a diferença. Mas naquilo que ele é bom,
ele pode ficar melhor ainda e imbatível. Você acredita que isso que eu estou te falando, você consegue encontrar respaldo para isso dentro da palavra de Deus? Vamos lá? Vamos ver um time que Deus estava montando para a igreja primitiva. Eu prefiro imaginar assim, Deus está olhando assim para os seus discípulos e está olhando para o avanço da igreja primitiva. Aí ele fica pensando no perfil que ele estava precisando de apóstolo, de discípulos. Ele dá, por exemplo, uma olhada para o líder da igreja, Pedro. E Pedro, por mais que ele já tivesse agora transformado pelo poder do Espírito Santo, mas continuava sendo aquele Pedrão, né? Aquele pescador, quem sabe com palavras mais duras, a maneira de tratar com as pessoas era sempre de uma forma assim, quem sabe sem muito polimento. Um exemplo disso é que a primeira pregação de Pedro, a Bíblia nos mostra, né, que foi uma pregação extraordinária, cheia do Espírito Santo, muitas conversões, mas veja a maneira como ele pregou. Dá uma olhada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, veja a primeira pregação de Pedro como é que foi. Foi uma pregação assim pesada, uma palavra dura. Tanto que quando ele termina de pregar, a Bíblia diz que os homens diziam assim, e agora, o que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro respondeu, arrependam-se e sejam batizados. Tudo bem, essa palavra, ela alcançou o coração daquelas pessoas. Mas será que essa mesma palavra alcançaria o coração de outras pessoas mais tarde? Será? Então Deus precisava dar uma mexida no time. Deus precisava fazer uma nova contratação. E aí ele escolhe Paulo, que na verdade ainda era Saulo. Quem era Saulo? Saulo era um homem eloquente, um homem que tinha uma comunicação intelectual, um homem que estava preparado para conversar com reis, para conversar com gentios, portanto com os gregos, com os romanos. Paulo era cidadão romano, então ele podia entrar em determinados lugares que outros não podiam. Você entende isso? Então Deus escolhe Saulo para completar o time que ele estava formando para a igreja primitiva. Olha só, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo 11, depois que Paulo teve um encontro com o Senhor, ele caiu da montaria, ele estava cego, né, com escamas nos seus olhos. Aí a Bíblia diz que o Senhor fala com um homem chamado Ananias. Então, Atos capítulo 9, do 10 ao 16. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. É como se Ananias estivesse falando, Senhor, o senhor não está equivocado, não? É para eu ir ao encontro desse homem chamado Saulo. A gente está sendo orientado a fugir dele, porque ele está querendo prender todo mundo que te serve, que te segue. E o Senhor está mandando eu ir ao encontro dele, é isso mesmo? Aí o Senhor responde. O Senhor disse a Ananias, vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Gente, isso aqui é fantástico. Você percebe então que Saulo foi escolhido a dedo para aquele momento. Faltava alguém no time do Senhor
que fosse como Paulo. Afinal, os apóstolos eram todos assim, muito semelhantes na sua intelectualidade, no seu jeito de falar. A maioria deles eram pescadores, homens simples. E agora o Senhor queria usar já os pontos fortes que existiam em Paulo. Eu sei, você deve estar pensando, mas espera aí, Deus usa quem Ele quer. Lógico, Deus pode estalar os dedos e usar quem Ele quiser. A Bíblia nos mostra no Velho Testamento que quando Deus quis, Ele usou uma mula para abrir a boca e falar. Então Ele usa quem Ele quer. Mas Ele também faz questão de usar aquilo que nós já temos, que na verdade já foi dado por Ele. Ele quer usar os nossos pontos fortes. Então Ele usou o ponto forte de Paulo. Paulo não era o homem que seria usado, por exemplo, para a estrutura da igreja em Jerusalém. Mas Paulo era o homem usado por Deus para pregar para os gentios, para pregar para os reis e também para a casa de Israel, mas principalmente para os gentios. Tanto que o próprio apóstolo Paulo, ele diz que ele foi constituído como apóstolo dos gentios, ministro dos gentios. Não é interessante isso? Deus, então, usou o ponto forte de Paulo para a propagação do Evangelho. Isso é um exemplo que fica para nós, então, a respeito de como Deus quer nos usar. E aí eu pergunto, você conhece os seus pontos fortes? Você precisa conhecer. Vamos traduzir isso em outras palavras. Você precisa saber no que você é bom. Você precisa saber no que você é bom. Sabe, às vezes eu vejo, deixa eu falar aqui de colegas de ministério, às vezes você vê um pastor que o cara prega de uma forma extraordinária, mas para cantar, ele é meia boca, e ele quer cantar. Tem gente que faz aquilo melhor do que ele, e ele quer cantar. Poxa, vai pregar, meu amigo, esse é o seu ponto forte. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Isso que eu estou falando para os outros foi coisa que eu já apliquei na minha vida. Quantas vezes dentro da igreja eu queria cantar, eu cantava um louvor, cantava outro, tudo bem. Se não tem ninguém melhor para fazer, eu vou fazer. Mas se tem gente que faz isso melhor do que eu, deixa o outro fazer, deixa o outro usar o seu ponto forte e eu vou usar o meu. Sabe qual é o meu ponto forte? É pregar a palavra. Esse é o meu ponto forte. Eu sei que Deus me deu a graça, a habilidade de me comunicar com as pessoas de uma forma que eu consigo pegar um trecho da palavra de Deus que de repente era mais complicado e eu consigo trazer simplicidade para aquilo. Eu não sei pregar difícil. Eu só sei pregar de maneira simples. Esse é o meu ponto forte. Agora, adianta, por exemplo, eu pegar a Bíblia, vou preparar para você um estudo profundamente teológico. Não é minha área. Eu tenho que usar aquilo que eu sei fazer. Então eu quero que você pare para pensar. No que você é bom? Qual é o seu ponto forte? Trabalhe isso cada vez mais. Talvez você está insistindo em fazer uma coisa que você não é bom. E não teve ninguém, não teve um abençoado amigo que tivesse a coragem de te dizer: ei, para com isso, você não é bom nisso, você é bom nisso outro aqui, ó. Faça isso aqui que vai dar certo. Pois eu estou aqui te dizendo, pare para pensar naquilo que você é bom. Se você não tiver segurança nisso, pergunte para alguém: ei, fulano, o que você acha que eu faço bem? E vá nessa dica e procure aprimorar cada vez mais. No que você é bom, torne-se excelente. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Bom, não pode faltar o nosso tempo de oração, né? Então vamos orar? Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço neste momento a Tua bênção sobre todos aqueles que estão me assistindo. Que as palavras que nós compartilhamos aqui possam levar essa pessoa a parar para pensar, a refletir um pouco mais sobre as suas próprias habilidades, sobre aquilo que ela faz e faz muito bem. E nisso ela consiga ainda mais graça dos céus para se tornar excelente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que você possa verdadeiramente se aprimorar cada vez mais e você se torne excelente naquilo que você faz. Estaremos juntos na próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir
Pense e Repense. Um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.